Ah, que saudade que eu estava de você. Foi um tempo de espera e eu estive olhando a última aula que eu dei, a última ministração, né? Foi sobre batalha espiritual. Não sabia eu que ia passar por tanta luta, mas o Senhor me sustentou e eis-me aqui novamente. Eu estou aqui nessa tarde, aqui no meu lar, no estúdio da minha casa, para falar com você acerca de perdão. Perdão é algo que muitos acreditam, muitos não conseguem e muitos têm facilidade. Em qual dessas três opções você está enquadrado? Eu estou enquadrada eu tenho facilidade. Sempre tive, daí quando eu tive o Senhor ficou muito mais fácil, porque eu descobri que se Ele me perdoou, quem sou eu para não perdoar alguém? Seja lá do que for. E todas as pessoas que fizeram o curso comigo, da Mulher Sábia, sabem que essa área nós temos que trabalhar direitinho e colocarmos em prática, senão não dá certo. E é uma aula que eu coloquei o 70 vezes 7, né? E dizia que esse preço sobre o perdão já foi pago no Calvário. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos nos rebelado contra Ele. Diz Daniel 9:9. O mundo está caoticamente caótico por falta de perdão. Perdão é remissão de uma falha, falta, ofensa ou dívida. Desistir de qualquer reivindicação. Desistir de qualquer reivindicação. Isso é muito forte. Porque, na verdade, eu não sou capaz de perdoar. Né? Aquele nosso perdão, muitas vezes, é da boca para fora. Mas quando o Senhor entra com a história do perdão no Calvário, a história verídica, nós começamos a perceber que a facilidade que Ele teve de nos perdoar, de dar a vida por nós, é algo assim que não tem como eu não perdoar, né? O que é perdão? É o hábito, na verdade, de muitas pessoas de fingir para manter as aparências. Quando nós éramos crianças, estou vendo aqui nas minhas anotações, nós éramos forçados por algum adulto a dizer, peça desculpa. Você já fez isso com o seu filho, com a sua filha, ou você teve que fazer por causa da sua mãe? Peça desculpa para a amiguinha, peça desculpa para o papai, para a mamãe, para o amigo. Nós fomos muitas vezes forçados a fingir que estávamos perdoando. E nós então somos desde pequenos ensinados que mentir para você perdoar é rápido e fácil. Muito bem, brigas entre crianças em uma família ou grupo é muito prejudicial, né? E quando há essa encenação, há pelo menos um alívio temporário. Essa encenação de perdão frequentemente se estende na nossa vida de adulto. E nós vamos vivendo aquele perdão de criança que não tinha perdoado coisa nenhuma e que você era forçado a perdoar. Existe um falso conceito, esquecer é perdoar. Não, eu não esqueço nada do que me fizeram. Porém, quando eu me lembro, isso não me dói. Isso não me traz nenhum problema. Posso falar tranquilamente, sem me magoar, sem sentir nenhuma culpa, nem me sentir magoada. Isso é perdão. Tá? Quando você consegue fazer isso é porque você realmente perdoou. Vamos ver. Eu posso até me lembrar, mas não tenho que sentir nenhum ressentimento. A ferida pode estar até ali, dela foi curada, fica a marca, mas não tem problema. Que lindo, né? Se não houver o verdadeiro perdão, nós nos pegamos com elaborada meditação de vingança ou crises de fúria e ódio. Principalmente a mulher, que maquina tudo, que faz e acontece. Eu te perdoo. Daqui a pouco você está lembrando, jogando na cara do sujeito, do sei lá, sei quem, porque nós não perdoamos. Hebreus 8:12 diz assim, pois eu lhe perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. É o nosso oposto, porque além de que a gente lembra, a gente joga na cara. Complicado isso, né? Romanos 12:19 diz assim,
minha é a vingança, diz o Senhor. Deus é misericordioso, diz em Provérbios 24, 17. Nós somos ensinados a ter uma prática errada a respeito de perdão. Mas hoje eu não estou aqui também para dizer, olha, você tem que perdoar assim, você tem que fazer assado. Não. Eu estou aqui dizendo para você que perdoar não é sentir alguma coisa, é apenas perdoar. Lindo isso. Mas se perdoarmos as pessoas, as suas transgressões, isto é, os seus pecados imprudentes e voluntários, deixando-os, largando e desistindo de qualquer rancor, o vosso Pai Celestial vos perdoará as suas transgressões. Mateus 6, 14 a 15, na versão amplificada. Então eu vou repetir. Mas se perdoarmos as pessoas, as suas transgressões, isto é, os seus pecados imprudentes e voluntários, deixando-os, largando e desistindo de qualquer rancor, aí o vosso Pai Celestial vos perdoará das suas transgressões. Deus estabelece um padrão. Só podemos ser perdoados se perdoarmos. Olha isso. Entretanto, frequentemente somos como aquele servo sem misericórdia de Mateus 18, de 23 a 35, que ele é perdoado da dívida, mas a hora que ele encontra alguém que devia para ele, ele vai e cobre, quer esganar pelo pescoço. Será que nós não somos assim muitas vezes? A falta de perdão se manifesta em doenças físicas, vai pensando, e mentais. E a pessoa que se recusa a perdoar é afetada tanto quanto a pessoa não perdoada. Além disso, a falta de perdão bloqueia as promessas de Deus para a nossa vida. É como se eu tivesse aqui, que eu tô sem guarda-chuva, com um guarda-chuva aqui, e Deus quer me derramar uma baita benção. Aqui, ó, essa caneta aqui é uma baita benção. Mas o guarda-chuva tá aqui. A falta de perdão é o guarda-chuva. E ele impede que a bênção do Senhor venha sobre a minha vida. Tá entendendo? Quando nós colocamos esse guarda-chuva de falta de perdão e não perdoe, tatati, tatatá, a bênção do Senhor não consegue alcançar a nossa vida. Por isso a necessidade tão grande de perdoarmos. Devemos iniciar o perdão antes de orarmos, independente se fomos ofendidos ou se fomos nós que ofendemos. Nenhuma oferta na igreja você pode dar com falta de perdão. Legal, né, isso? Geralmente usamos motivos para não perdoar e facilmente julgamos os outros pelas suas ações. Mas quando se trata de julgarmos a nós mesmos, somos cheios de boas intenções. Eu estava tão cheio de boa intenção e no fim aconteceu isso. Queremos juízo para os outros e misericórdia para nós mesmos. Interessante isso. Outros mentem, nós apenas omitimos. Estou falando nós, eu e você. Tá? Porque nós somos assim. A justificação do erro apenas perpetua o bloqueio da falta de perdão. Muitas vezes, bênçãos que já estão sendo derramadas por nós são impedidas pela falta de perdão. E nós temos que nos atentar para isso. Nós temos que amar-nos uns aos outros. Como diz em 1 Pedro 4:8. Nunca traga ao presente ofensas que já foram perdoadas. Esqueça. E existem três palavras, três coisas que nós temos que dizer que funcionam perfeitamente. Mesmo, vou dizer assim, num relacionamento entre um casal. Né? Pode ser num relacionamento entre filhos, minha cadeira está andando. Pode ser um relacionamento entre tantas coisas, tantas pessoas. Mas vamos falar aqui da nossa casa. Eu e meu cônjuge. Eu e meu filho, minha filha. Eu e a pessoa que trabalha comigo. Eu no trabalho. Existem três coisas que nós podemos dizer. Você tem razão. Mesmo a pessoa não tendo. Você tem razão. Eu errei. Me perdoe. E por último, eu amo você. Essas três chaves aqui, elas salvam relacionamentos, salvam casamentos, salvam
situações que nós não conseguimos entender no mundo espiritual. Barreiras são quebradas, montes acabam de ser destruídos por essas palavrinhas. Você tem razão. Quando você dá razão para o outro é porque você não tinha. E mesmo que você tenha, você já vai dizendo, você tem razão. Eu errei. Me perdoe. Eu te amo. É simples. Pratique isso e você vai experimentar a alegria dessas palavras. Eu já experimentei muitas vezes. E tenho ensinado as pessoas a dizerem isso. Muito perdão, muito amor. Pouco perdão, pouco amor. Nenhum perdão, nenhum amor. Se você recusar a perdoar, não haverá plenitude de Deus em sua vida. Eu vou estar lendo para você aqui um texto de 1 Efésios, que eu vou primeiro estar lendo Marcos 11, 24. Por isso digo que o que pedide em oração, crede e o recebereis e tê-lo-eis. Quando estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas, diz em Marcos 11, 24. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Efésios 4, 31 e 32 diz assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia sejam tiradas do meio de vós. Tudo isso tem que ser tirado do meio de vós, para que o Espírito Santo possa habitar e atuar. Então, o que tem que ser tirado do nosso meio? A amargura, a ira, a cólera, a gritaria, blasfêmias e toda malícia. Tem que ser tirado do nosso meio. Que Deus me perdoe por estar faltando com alguma dessas áreas aqui. Aí, então, o Espírito Santo pode atuar na minha vida. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois de fazer algo é gratidão. E orar sempre é comunhão. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor, porque o perdão ele está englobado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tão lindo, tão perdoador, tão maravilhoso, que se você nesse momento falar assim para mim aqui, olha, pastor, eu não consigo perdoar tal pessoa, você não tem noção do que ela me fez. Você não tem noção. Mas se você agir desta maneira, como eu te disse, o Deus da tua vida, o Deus que você crê, vai te abençoar. Perdoe independente de qualquer coisa. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Efésios, capítulo 2, do 4 ao 16, diz assim, porque ele é a vossa paz, a qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aleluia. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Essa obra de perdão foi realizada no Calvário, onde ele destruiu a inimizade e fez a amizade. Ele fez a reconciliação. Tudo já está preparado. Então por que nós temos que estar guardando tanta mágoa? Tanto ressentimento? Não é necessário. Jesus dizia, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele estava na cruz, lá em Lucas 23, 34. Jesus nos perdoou para que nós possamos aprender a perdoar. Efésios 4, 32 diz assim, ó, sede bondosos, compassivos e perdoadores. Perdão é um ato irracional aos olhos do homem. Perdão é a encarnação da graça. Perdoar é uma questão de obediência e uma ordem do Senhor. Não se prive da graça de Deus. E que toda a raiz de amargura saia. Não se prive. Porque muitas vezes, muitas coisas estão para acontecer na nossa vida e elas não acontecem. Por quê?
Porque nós estamos enraizados na amargura, na falta de perdão. Isso não faz bem. Nós temos que seguir a paz com todos, como diz Hebreus 12, do 14 ao 15. Seguir a paz com todos e a santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O perdão não é uma emoção, é um ato da minha vontade, não das minhas emoções. Colossenses 1,13 diz que ele nos resgatou do poder das trevas para o poder da luz. Então, eu não estou sentindo, viu? Eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar. Onde você leu que tinha que sentir alguma coisa? Hein, irmão? Você não tem que sentir nada, só tem que perdoar e aleluia. É tipo obedecer ao que diz a palavra de Deus. É muito profundo tudo isso. Perdoar é manter abertos os canais por onde flui a confiança e o amor incondicional. Tiago 4,6 é assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele resiste, não quer saber do soberbo. Abaixar o nariz e olhar. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa ao invés de uma reação negativa para o ofensor. Quem ama seu irmão está na luz, diz 1 João 2,10. Quem ama o seu semelhante está na luz, independente do que ele tenha feito, é semelhante. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Quem somos nós para não perdoarmos? Quem somos nós? Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. 1 João 4,19. Perdoar é dizer não ao ressentimento. 1 Coríntios 13,5 diz que ele não nos conduz inconvenientemente. Perdoar é reconstruir o que foi destruído. Isaías 61,4 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se o Espírito do Senhor está sobre mim, está habitando na minha vida, se a glória do Senhor é sobre a minha vida, quem sou eu para não perdoar? Perdoar é fechar a porta do coração para a amargura. Perdoar é um indicador da nossa compreensão do amor de Deus por nós. Perdoar é semear a misericórdia. Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. Não se zomba de Deus. E como eu posso estar zombando de Deus? Não perdoando. Perdoar é reconhecer que todos nós estávamos sujeitos a tropeços e quedas, e ainda estamos. Jesus escreveu na terra, em João capítulo 8, do 6 a 11, perdoando aquela mulher. E eu creio que quando Jesus escreveu naquela terra, porque a prostituta seria apedrejada, né? A mulher do adultério, não prostituta, a mulher do adultério, ou é prostituta, tô aqui, posso estar trocando, que eu troco muitas mulheres da Bíblia. O que importa aqui é o que ele estava escrevendo. E eu creio que ele estava escrevendo a palavra perdão. Perdoe. 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 Ame, ame, ame. Como eu te perdoei, como eu te amei e ainda te amo. Deus tremendo. Perdoar é praticar generosidade. A alma generosa prosperará, diz Provérbios 11, 25. Perdoar é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicional àquele que te feriu. Lindo. O perdão de Deus é o padrão para o perdão humano, diz em João 13, 15. Perdoar é desativar o sistema de violência que existe dentro de nós e fora de nós. Perdoar é manifestar a natureza do Cordeiro, como diz em Lucas 10, 3. Nós temos que ter essa natureza do Cordeiro de Deus, que perdoa o pecado do mundo. Perdoar significa soltar a ponta da corda colocando fim à guerra. Sabe aquela luta que você fica puxando? Puxando, e você vai puxando, 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 puxando. Então, é melhor soltar o cabo de guerra. Fica livre, fica solto. Perdoar é manifestar a glória de Deus na tua vida. O perdão é a virtude central do cristianismo. Amados, amemo-nos uns aos outros, em 1 João 4, 7 a 10. O perdão é a faxina do coração, é a limpeza, a cura das memórias amargas e a amnésia do amor. A vida de Paulo, quando ele apanhou 200 chicotadas lá no livro de 2 Coríntios 11, do 24 a 26, ele não guardou nenhuma mágoa.
Você andou apanhando 200 chicotadas? Ah, pastora, você não sabe. Eu também não quero nem saber o que você passou, deixou de passar. Eu sei que você vai ter que perdoar e ponto final. Porque a mulher, quando ela não perdoa, ela vai ficando doente, já vira um câncer aqui, um câncer ali, e vai descendo e vai ficando toda doente. Você tem que aprender a perdoar. Um pastor contou que foi visitar uma mulher cancerosa no hospital e quando ela foi, ele detectou nela a falta de perdão pelo companheiro que havia alargado. E ela foi, na hora que ele fez o clamor de oração, que ela foi perdoando, ela suou toda aquela cama, suou coberta, suou lençol, suou tudo. Porque foi saindo dela aquela manifestação de doença, de falta de cura, de falta de saúde, a partir do momento que ela perdoou o seu ex-companheiro. Nós estamos num país onde as mulheres são violentadas, elas são chicoteadas, elas passam por um processo horrível diante de tantos homens. E aí vem a falta de perdão, vem a dor, vem a amargura. Sempre que eu vou ficando meio... Falo, não, Deus, não deixa isso em mim. Não deixa isso em mim, eu não quero ficar doente. Eu quero ficar bem, eu quero viver. Eu quero ver a vida que o Senhor me dá. Me levanta, Senhor, me tira dessa tristeza. E o Senhor faz isso. Porque pelas nossas próprias palavras nós somos engodados. E o Senhor quer para nós uma vida plena, cheia do Espírito Santo nessa terra. O Senhor não quer qualquer vedinha para nós. Aleluia. O perdão rejeita o ego que exige os seus direitos. Eu tenho os meus direitos. Eu tenho meus direitos, eu tenho meus direitos. Não tem direito a nada. Hello. Perdão é difícil porque ele é caro. Mas a palavra de Deus, não vos vingueis a vós mesmos, diz Romanos capítulo 12, do 9 a 11. Olhai para vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se arrepender, perdoa-lhes. Lucas 17, 3, versículo 6. Versículo 3 também. E se 7 vezes ao dia pecar contra ti, e 7 vezes ao dia voltar a ti dizendo, me arrependo, me perdoa. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos essa fé. E disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Para grandes dificuldades, o que o Senhor quis dizer? É necessário apenas uma semente. E ele estava falando acerca de perdão aqui. Quando ele fala desse grão de mostarda, ele está falando a respeito de perdão. Eu vou repetir. Olhai para vós mesmos. Se teu irmão, se a pessoa que está com você, seu esposo, seu filho, seu patrão, sua colega de trabalho, seu irmão de igreja, seu pastor, chega lá, seja lá quem for, pecar contra ti, repreende-o. E se arrepender e perdoa. Ele fala, não faça assim. Não faça assim, eu te perdoo, me perdoe. É uma conversa. E se 7 vezes ao dia ele pecar contra ti, e 7 vezes ao dia voltar para ti dizendo, eu estou arrependido, você tem que perdoar. Disseram então os apóstolos do Senhor, acrescenta-nos a fé. Olha o que os apóstolos falaram. Senhor, acrescenta fé para que eu possa acreditar nesse tipo de perdão, né? 7 vezes ao dia. E disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, sai daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, o grão de mostarda, ele representa as dificuldades que nós temos na área de perdão. É essa a explicação que nós temos sobre o grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? Ali é titiquinho. Eu dei muita aula e os meus alunos levavam o grão de mostarda. E o grão de mostarda, ele representa a falta de perdão que nós temos com o nosso semelhante. Porque é isso que o texto está dizendo. E esse grão de mostarda, quando cresce, é uma bênção. Então, a
falta de fé, muitas vezes, ela pode se tornar algo muito ruim para nossas vidas. Às vezes, não sempre. Hebreus 12, 14 e 15 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando bem que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. É uma ministração muito pequena diante de um problema tão grande que nós vivemos na nossa vida, muitas vezes. É muito importante nós estarmos meditando sobre tudo isso. Porque a fé é como um grão de mostarda. Assim como a falta de perdão pode ser um grão de mostarda. Mas vamos fazer aqui a fé como um grão de mostarda, como diz o Senhor. Que o Senhor derrame sobre a nossa vida uma fé como um grão de mostarda, para que nós possamos compreender tudo isso. Porque muitas vezes as vidas estão, precisadas de muitas coisas. O Senhor está ali para te dar, o Senhor está ali para te abençoar, mas a falta de perdão tem impedido tudo isso. Então não é por sentimento. Eu estou muito feliz por estar com você novamente no canal. Eu tenho um estudo para falar, 2 estudos rápidos para estar gravando essa semana com você. E eu agradeço a Deus pela tua vida, por você estar aqui escutando acerca do perdão nessa tarde. Vamos orar? Deus, eu te louvo por essa palavra tão pequena, que ao mesmo tempo pode se tornar uma grande árvore em nossas vidas, como a semente de mostarda, Senhor. Derrama fé no nosso coração para crermos nessa tua palavra. Nós devemos aprender a perdoar, independente da situação. Que teu Espírito Santo esteja agindo na vida de cada um que está ouvindo esse vídeo e que tua glória, que teu Espírito Santo esteja trabalhando para que haja o verdadeiro perdão vindo de ti. Não aquele perdão, Deus, que aprendemos quando éramos criança, mas aquele perdão que aprendemos vindo do Calvário. Obrigada, porque até aqui o Senhor nos abençoou. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Abençoa cada um, a cada família, que as coisas possam estar mudando a partir desta oração e a partir, principalmente, das nossas atitudes com relação ao perdão. Obrigada, Deus. Amém. Então é isso. Muito obrigada. Que o Senhor continue te abençoando. A próxima encontro nosso, depois das 2 palavras que nós temos que dar, eu estarei falando talvez sobre submissão. Se eu fiquei quase 2, 3 meses depois da aula de batalha espiritual, imagine depois de submissão, vou ter que orar muito. Mas Deus é conosco. Deus te abençoe. Beijo, 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 beijo. Tchau.